E agora nós vamos estudar a parte de genética, que está ligado às características hereditárias que são transmitidas de geração para geração. Para podermos iniciar, aqui diz o seguinte: a genética está ligada ao estudo da hereditariedade. Aquela história que o pessoal sempre comenta de pai para filho. Aí vocês vão lembrar desse detalhe. E pegando as definições, genética, ela estuda o mecanismo na transmissão dos caracteres dos indivíduos ao longo de gerações. Vocês estão vendo aí a nossa espécie, Homo sapiens, e também espécies de outros animais, mostrando essas transmissões dos caracteres nos indivíduos, de geração para geração. E vamos recapitular alguns conceitos que vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Cromossomo é uma cromatina, DNA mais histona, filamentosa, compactada e densa, e que nós devemos lembrar que na nossa espécie nós temos 46 cromossomos quando a célula é diploide e 23 cromossomos quando a célula é haploide. Vamos seguir aqui. Aqui mostra a cromatina, a filamentosa, onde você tem a célula em intéfase, que é aquelas fases da divisão celular. Isso aqui é só para recapitular. Aqui nós temos os cromossomos, partes constituintes. Aí nós vamos ver os cromossomos homólogos, em que eles estão aí emparelhados. Deixa eu passar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então aí vocês estão vendo o centrômero e vocês estão vendo o cromossomo. Vamos passar aqui. Tipos de cromossomos, bastante importante para o estudo da genética. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá. Tipo de cromossomos. Autossomos são aqueles cromossomos que não determinam o sexo. Então nós temos 46 quando a célula é diploide, não é isso? Sim. Desses 46, 44 são autossomos, que estão relacionados a todas as nossas características do nosso corpo, da nossa anatomia. Enquanto dos 46, 2 são alossomos, heterocromossomos, como ele colocou aí, que são os cromossomos sexuais. São aqueles cromossomos que determinam o sexo. No caso do homem, ele vai ter X e Y. E no caso da mulher vai ser X e X. Vocês já estudaram isso, nós estamos só recapitulando. E gene, porque como nós vamos entrar na genética, o gene são segmentos da molécula do DNA, o qual determina o caráter, são representados por letras. Aí vocês têm adenina, timina, guanina, citosina, elas vão se encaixando. Cromossomos homólogos são aqueles que em célula diploide 2N são iguais entre si. Aí vocês estão vendo aí o esquema. Aqui tem uma observação importantíssima. Observação: a igualdade entre os cromossomos homólogos é dado pela presença de um mesmo tipo de DNA, os quais representam ou apresentam a mesma sequência de bases nitrogenadas. Vamos seguir aqui porque vocês vão entender melhor na sequência aqui. Deixa eu abrir aqui para eu poder explicar a vocês. Bom, nós estamos falando de cromossomos homólogos. Aí aqui tem local em que o gene ocupa no cromossomo. Aí vocês estão vendo o esquema aí, C, D, D. Aí são os genes localizados. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus correspondente em cromossomos homólogos. Ou seja, cromossomos que estão emparelhados e que determinam o mesmo caráter. Então no esquema, por exemplo, o C
é um caráter, ele está dando um exemplo, da cor da pele. O D poderia ser os olhos, a cor dos olhos. O exemplo que eu estou citando para vocês. Então vocês estão vendo que eles estão emparelhados, representando uma característica. Uma característica, na verdade. Vamos seguir aqui. Gene alelo dominante. Olhe essas determinações, ou seja, esses conceitos. São aqueles que inibem o gene alelo correspondente de manifestar o aspecto de uma característica. São representados por letras maiúsculas, como vocês estão vendo aí, A, certo? E Azinho. Ele pode aparecer assim, Azão, Azinho, ou Azão, Azão. Eu vou explicar com mais detalhe daqui a pouco. Característica dominante, que nós vamos ver bastante mais na frente, é do tipo assim, por exemplo, a cor dos olhos. Olhos escuros são dominantes sobre olhos claros. Significa que se um casal, um tiver olhos escuros e o outro tiver olhos claros, a maioria dos filhos vão predominar os olhos escuros. Por que isso? Porque é dominante. A mesma coisa quando a gente fala em a pele, pele normal e albino. Então, o pele normal é dominante e o albino é recessivo. Já estou até entrando com um novo termo, recessivo. O que é uma característica recessiva? É aquela que o dominante está à frente. Ou seja, domina o recessivo. Aparece em maior quantidade. Então vamos lá, mais detalhes aqui. Então, o caráter cor dos olhos. Aí apareceu Azão, Azinho, mas poderia ser Azão, Azão. Lembrando que o Azão é o dominante e o Azinho é recessivo. O Azinho é recessivo. Mas lembre-se que, só recapitular para vocês, o dominante ele pode aparecer Azão, Azão e o Azão, Azinho. O recessivo é que só aparece Azinho, Azinho. Aqui ele só está mostrando que o A representa o dominante, o A maiúsculo e o A minúsculo o recessivo, viu? Aí mostra-se o seguinte, gene alelo recessivo são aqueles que são inibidos de se manifestar ou o aspecto de uma característica ou de um caráter pelo seu alelo dominante. São representados por letras minúsculas. Vamos ver mais adiante aqui. Gene alelos homozigóticos são aqueles que apresentam genes alelos iguais para o mesmo caráter ou caractere, com aspectos de manifestações iguais. Lembrando que homozigoto, para vocês entenderem, mais especificamente quando aparecer questões, é o seguinte, eu estou abrindo aqui todos os detalhes. Homozigoto é quando ele vem assim, ó. Homozigoto dominante, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão. Homozigoto recessivo, ele vai vir Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Então, o que é homozigoto? Para vocês entenderem melhor, quando as letras são idênticas, iguais. Então, Azão, Azão, Azinho, Azinho. A diferença é que um é dominante e que o outro é recessivo. Genes alelos heterozigóticos, eles são considerados híbridos, são aqueles que apresentam genes alelos diferentes para o mesmo caractere ou características, com aspecto da manifestação de mais forte. Aí você está vendo aí, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então isso é heterozigótico. Homozigoto é Azão, Azão, Azinho, Azinho. Heterozigoto, Azão e Azinho, ou Bzão ou Bzinho, Czão ou Czinho. Observação, convencionou-se que a letra de representação do alelo para a manifestação do caráter dominante vem ao lado esquerdo do alelo recessivo.
Então sempre a letra maiúscula, ela vem do lado esquerdo. Vamos ver mais detalhes aqui para a aula. Genótipo é um conjunto de genes dos indivíduos, os quais são representados simbolicamente por pares de letras iguais para cada caractere ou característica. Aí você tem aí exemplo: azão, azinho, azão, azão, bezão, bezinho, dezão, dezão, ezão, ezão. Ou seja, quando vier letras, é o genótipo. O fenótipo, que nós vamos ver daqui a pouco, é quando for o nome. Uma coisa importante, uma observação. Na realidade, os genótipos, na prática, não são visíveis, e sim dedutíveis por análise de dados dos cruzamentos. Ou seja, os genótipos são características que você não vê, mas está dentro da gente, que foi trazida do pai para a mãe, do pai para o filho, do avô para o neto, do tio que chegou até o sobrinho. Então, isso aí representa o genótipo e que não é visível. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Dando sequência aqui, vem aí o fenótipo. É a manifestação visível que você vê, o detectável, proveniente da ação dos genótipos. Exemplo, a cor da pele. Aí você está vendo que tem aí um menino, um loirinho branco e um moreno. Aí a cor da pele. Tipo da cor do cabelo, também é a mesma coisa, está visível. Estatura, grupos sanguíneos, A, B, ABO. Então o fenótipo é o que você vê. O genótipo, ele ajuda a aparecer o fenótipo. Então, para você entender melhor, é o seguinte: os genes é passado dos pais para os filhos. Esses genes a gente não vê, mas é passado através dos cromossomos. E aí eles vão apresentar as características visíveis, que é o que você vai ver na pessoa. Se é a cor dos olhos, se é a pele, coisas que você... tudo que você vê no estudo da genética é o fenótipo. E aqueles genes, que é representado pelas letras, que você não vê, é o genótipo. O que você vê é o fenótipo e é representado por nome. Por exemplo, eu podia dar cor dos olhos. Qual o genótipo da cor dos olhos? Aí eu poderia dizer que era azão, azinho. Isso aí representa o quê? O genótipo. E esse azão, azinho, poderia representar a cor dos olhos, por exemplo, olhos azuis, por exemplo. Então o nome olhos azuis que você está vendo na pessoa, aí esse é o fenótipo. Mas o genótipo que deu origem ao fenótipo, que você não está vendo, você representa por letra. Que foi o exemplo que eu dei, o azão, o azinho. Então lembrando que o genótipo é letra, e que na prática você não vê, e o fenótipo é o nome, e que você vai visualizar. Vamos seguir aqui. Híbrido. Apareceu uma imagem aqui para menores de 18 anos. Aliás, para maiores de 18 anos, desculpa. Criança não pode ver essa imagem, viu? Híbrido é termo usado para designar crias de cruzamento entre pais de espécie diferente. Então, por exemplo, nós, Homo sapiens, o homem e a mulher são da mesma espécie. Pronto, ponto. Nasce a criança, se origina do pai e da mãe, e aí é da mesma espécie. Mas no caso do jumento cruzando com a égua, vai originar o burro ou a mula, que aí origina um ser de espécie diferente. Por quê? Porque está se cruzando o jumento, que é uma espécie, que é o asno, e a égua, que é um equino, espécie diferente. Origina um ser de espécie totalmente diferenciado deles, que é o burro ou a mula. E que esse ser,
Os cromossomos dele não vai bater nem com o jumento, nem com a égua. Tem uma nova formação. Aí, segundo o que dizia Charles Darwin, dois seres são da mesma espécie, quando eles cruzam entre si, têm descendentes férteis. Nesse caso, o burro ou a mula, ela não é fértil. Ela é estéril, ela não reproduz, porque ela origina de seres, de espécies diferentes. Aqui na observação de Mendel, que nós vamos estudar depois a parte de Mendel, fala que híbrido era os genes heterozigóticos. Só para vocês terem uma noção. Caráter ou característica congênito. Manifestação vista no indivíduo ao nascer, mas não da ação proveniente dos genes ou dos cromossomos. Em outro termo, significa o quê? Que não é genético, que foi algum problema na geração da criança, algum problema no período embrionário, que ele estava sendo gerado, e apareceu esse problema. Não é genético. Preste atenção. Aí ele é denominado de congênito. Anomalia congênita, má formação dos membros lábios e leporinos. Aí vocês estão vendo aqui exemplos. Caráter hereditário, manifestação proveniente da ação dos genes ou dos cromossomos, quando é passado de geração para geração. Dos pais para os filhos, do avô, da avó para os netos, dos tios, porque isso é manifestação vindo de geração para geração. Através dos genes, dos genótipos, e que aparecem os fenótipos. Exemplo, cor dos olhos, da pele, tipo do cabelo e etc. Exemplo de anomalias de características hereditárias. Aí nós temos anomalia cromossômica, como o síndrome de Down ou mongolismo, e o síndrome de Turner, que são ligados, que nós vamos ver mais detalhado esse assunto. Anomalia genética, como polidactília, que são 6 dedos, a formação de 6 ou mais dedos, tanto nas mãos como nos pés. Anemia falciforme significa que as hemácias da pessoa, ela não tem uma boa formação. Vocês estão vendo uma hemácia normal e vocês estão observando uma hemácia falciforme, ou seja, que ela teve um problema genético e a pessoa começou a formar hemácias no seu sangue de maneira com essa deficiência. Então aqui nós terminamos essa primeira parte do estudo da genética e nós vamos depois seguir com a segunda parte do estudo da genética, ok?